Assustou o resultado da inspeção que o senhor fez no Tarcísio Maia? Sem dúvida alguma. A situação que eu encontrei foi muito pior do que eu poderia imaginar. Eu tenho 35 anos que sou médico, já trabalhei em vários hospitais e eu nunca vi aquela situação que eu vi lá. Então, realmente, eu fiquei muito surpreso, né, negativamente. Né, a situação muito dramática, né, que eu pude constatar. Na tarde de ontem, a OAB Mossoró, através da Comissão de Saúde, apresentou à imprensa o resultado de uma vistoria que foi realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia durante quase 3 meses. O resultado é preocupante. São 30 anos de funcionamento, atendendo Mossoró e mais 64 municípios da região. São quase 800 profissionais divididos nos diversos setores. Foi fundado em 1986 e só passou por uma única reforma regular e autorizada. Ao longo desses anos de funcionamento, o HRTM coleciona denúncias e pacientes insatisfeitos. Tantas reclamações levaram a Comissão de Saúde e Direitos Humanos da OAB Mossoró a realizar um raio-x no cotidiano hospitalar. A conclusão desta radiografia foi apresentada nesta segunda-feira e o resultado é perturbador. O levantamento de informações começou no dia 26 de fevereiro e só foi concluído no dia 1º de junho. A Comissão de Saúde esteve presente no hospital todos os dias, em todos os turnos de trabalho. Entre outros pontos destacados no relatório é o índice de 60% de mortalidade na UTI do hospital, ou seja, a cada 10 pacientes que se internam, 6 vão a óbito. Mas outra grande preocupação da comissão é a condição de trabalho do servidor, que reflete no atendimento. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, o enfoque prioritário foi sobre a questão dos pacientes. Mas logo que eu comecei a realizar o levantamento, eu percebi que o maior problema era dos servidores. E aí nós enfocamos mais a questão de saúde e condições de trabalho, e que são terríveis. A condição de trabalho é totalmente desumana, e isso traz um reflexo altamente negativo na prestação de serviços do hospital. O resultado deste trabalho vai fundamentar as orientações de readequação de prioridades para garantir atendimento de qualidade aos pacientes do HRTM. Esse relatório nosso, bastante minucioso, né? Teve um prazo muito grande, todos os dias da semana e todos os horários de funcionamento do hospital. Então, isso nos permitiu fazer um diagnóstico da realidade. A partir disso, a ideia é conclamar todas as pessoas com poder de decisão para que sejam estabelecidas prioridades e tomadas as providências cabíveis. E tomadas providências urgentemente. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. O assunto hoje é importante para todos, a questão da saúde pública. Nós estamos aqui com o médico, advogado, Elcias Nascentes, que ele é presidente da comissão da OAB referente à saúde. Seja bem-vindo, doutor Elcias. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores da TV AD. Boa tarde, meu caro colega, doutor Razeu. Quero dizer que para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui representando a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró. Doutor Elcias, o senhor não é daqui, o senhor é mineiro. Conta a sua formação como médico e como advogado. Pelo meu sotaque, dá para perceber, eu sou de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte, formei em medicina em 1980 e em direito em 2008. Me aposentei como médico legista e vim morar na praia. Eu moro em Tibau. Como todo bom mineiro, eu tenho uma fascinação pelo mar, então eu resido em Tibau. E fiz uma exposição de motivos para a Ordem dos Advogados do Brasil no ano passado, para que se criasse uma comissão de saúde desvinculada da Comissão de Direitos Humanos, dada a sua importância, né? E já direitos humanos já tem muitas atribuições. Então essa sugestão foi acatada pelo então presidente da nossa Ordem dos Advogados, doutor Aldo Fernandes, e aí criou-se essa comissão de saúde, a qual eu tenho o prazer e a honra de estar presidindo desde o ano passado. Doutor Elcias, o senhor como médico, o senhor trabalhou em várias áreas, vários setores, inclusive como legista. E o senhor agora como advogado, o senhor mesmo bem falou,
que está à frente de uma tão importante comissão. O senhor, junto com seus colegas, já fizeram atividades, inspecionaram alguns hospitais aqui em Mossoró. Como o senhor diagnostica a saúde pública na nossa cidade? Meu caro Nazeu, caros telespectadores, a situação é caótica. Eu diria até criminosa. Eu digo, a situação criminosa. Muitas vidas se perdem em nossa cidade em virtude das precaríssimas condições de saúde. Não só nas unidades básicas de saúde, não só em atenção primária, mas também atenção hospitalar. Por exemplo, o Hospital Tarcísio Maia, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo aprofundado, inclusive que eu encerrei há poucos dias atrás o relatório que fiz da sua segunda edição sobre as condições do Hospital Tarcísio Maia. Então nós tivemos a oportunidade de visitar CAPs, que são os Centros de Atendimentos Psicológicos, que tratam dos portadores de doenças mentais, de distúrbios mentais. Nós tivemos a oportunidade de visitar as unidades básicas de saúde, as UPAs, unidades de pronto atendimento. E o que eu tenho a dizer é isso: a situação é criminosa. Muitas vidas se perdem, muitas vidas têm se perdido em função das precaríssimas condições da saúde no município de Mossoró. Doutor Cias, a OAB, com essa preocupação, primeiro de criar essa comissão e definir pessoas competentes para estar à frente da mesma, eu quero saber quais foram as medidas que a OAB, junto da Comissão da Saúde, tem adotado para tentar mudar esse quadro aqui na nossa cidade. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é diferente, por exemplo, da atuação do Ministério Público. Nós não temos as prerrogativas, por exemplo, que o Ministério Público tem. O Ministério Público do Trabalho, a judicatura, as atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil nos permite apenas e tão somente diagnosticar e discutir com a comunidade, com a população, com a sociedade civil, as melhores alternativas. E denunciar, é o que temos feito também, denunciar para os órgãos competentes a situação extremamente grave da saúde do nosso município. E nós temos tido, sim, algum apoio. Nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, nós procuramos o Tribunal de Contas da União, nós procuramos o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, e passamos para esses órgãos alguns relatórios, em especial no que se refere ao relatório sobre as condições do Hospital Tarcísio Maia. Foi feito um relatório, inicialmente a sua primeira edição, e agora eu terminei esta semana a segunda edição, mais aprofundado, mais pormenorizado, mostrando as infrações que ocorreram e essa fundamentação legal, exatamente para que possa facilitar futuras ações que, porventura, estes órgãos que têm poder de propor determinadas ações possam atuar com mais segurança e com mais especificidade. Isso acontece em Cuba, isso acontece nos Estados Unidos. Vamos falar do que acontece aqui. O ano passado, por exemplo, 2015, o nosso prefeito, ainda atual prefeito, alardeava que o município gastou 32% do orçamento com a área de saúde. 32% do orçamento da cidade de Mossoró, que é uma cidade rica, em que pese tenham bolsões de pobreza, mas é uma cidade rica, não é uma cidade que vive exclusivamente, por exemplo, do FPM, do repasse do Fundo de Participação de Município. O município de Mossoró tem várias outras fontes de renda, além do FPM. E 32% dos recursos que foram gastos pela municipalidade foram gastos com saúde. E a saúde está um caos. A saúde está um caos completo. Basta você ir nas unidades básicas de saúde. É uma situação caótica. As UPAs, situação extremamente difícil. Os servidores trabalham muito, ganham pouco, atrasos no pagamento. Então, 32% foi gasto com o quê? Isso é problema de gerenciamento. Foi mal gerenciado. Os recursos foram mal gerenciados. E nós sabemos que a maior praga que o nosso país está sofrendo, a maior praga, já de há muito tempo, mas que foi diagnosticado há pouco tempo para cá, é a corrupção. Então, é o desvio do dinheiro público. E daí a importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, nós temos um assento
permanente no Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Hoje, eu sou membro titular do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Represento a Ordem dos Advogados do Brasil, com direito a voz e voto, porque sou membro titular. Isso é muito importante, porque isso me dá autoridade para entrar em qualquer unidade de saúde do nosso município, seja ela pública ou privada, para fiscalizar as condições de saúde e elaborar relatórios. Então, o controle social, ele é exercido pelo Conselho Municipal de Saúde. E é extremamente importante esse controle social. É da maior importância que nós saibamos com o que está sendo gasto o dinheiro. Não basta você dizer que gastou 32% do orçamento para aplicar na área de saúde. Gastou com o quê? Em que foi aplicado esse dinheiro? Foi gasto com o quê? Quais foram as prioridades? Então, esse é um problema de gestão. E a questão de financiamento também. Os recursos para a área de saúde são muito poucos em relação, por exemplo, ao pagamento da dívida. Na nossa cidade, no nosso estado e até mesmo do Brasil, a sífilis, vários casos de sífilis congênita. A mortalidade infantil de Mossoró é uma coisa absurda, uma coisa criminosa. São 29 mortes em cada 1.000 nascidos vivos. A última estatística, houve um aumento muito grande, e você tem vários casos de sífilis congênita, mas no pré-natal não é feito o exame para detectar a sífilis da mãe. Então, como é que você vai prevenir a ocorrência de sífilis no recém-nascido se a mãe não se submeteu ao exame, por exemplo, de VDRL, para detectar se ela tinha ou não sífilis? Então, a situação da nossa cidade é uma situação extremamente grave. E Mossoró é uma cidade extremamente importante para todo o oeste de Potiguar. É a cidade mais importante. Tem 66 cidades com Mossoró que se utilizam, por exemplo, do Hospital Tarcísio Maia. 66 cidades que drenam pacientes para o Hospital Tarcísio Maia. E o Hospital Tarcísio Maia está numa situação de calamidade pública, uma situação criminosa. Nós fizemos agora, conforme eu disse, recentemente eu terminei a 2ª edição, em que eu aprofundei as questões do Hospital Tarcísio Maia e mandei uma cópia para o Tribunal de Contas da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, para que estes órgãos possam tomar alguma providência, porque a situação é extremamente grave. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, dizer que não é tão grave. Isso é uma atitude criminosa, é uma atitude mentirosa, porque nós não podemos admitir esse tipo de mentira. Basta você ver os dados. Vejam o relatório, os 2 relatórios estão à disposição na Ordem dos Advogados do Brasil. É só solicitar e nós teremos o maior prazer em enviar as 2 edições, a 2ª edição completa, mostrando as infrações todas com o seu fundamento legal, por que tá faltando e o que deveria ter. E é uma situação extremamente grave. Não só lá, eu estou dizendo no Hospital Tarcísio Maia, porque foi onde nós tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso trabalho. Então, a situação é muito grave. E o nosso relatório é um relatório institucional. O nosso relatório não se propõe, nem nunca se propôs, a avaliar idoneidade moral, honestidade da direção. Não é nada disso. É um relatório eminentemente técnico, que avaliou a situação técnica. E lá os pacientes são tão vítimas quanto os servidores. Tanto é que quando nós começamos o nosso trabalho, o que nos chamava a atenção era a questão dos pacientes. Uma mortalidade, por exemplo, altíssima na UTI, 60% de mortalidade da UTI, ou seja, de cada 10 pacientes que se internaram no ano de 2015, na UTI do Hospital Tarcísio Maia, de cada 10, 6 faleceram. Saíram de lá para o cemitério. Um índice alarmante, mais do que o dobro dos piores serviços. Então, é uma situação que não dá para tapar o sol com a peneira. Não tem condições de querer dizer que não é bem assim. É bem assim. Conheça o nosso relatório. É um relatório técnico, não tem nenhuma vinculação com o hospital. Aqui em Mossoró, eu exerço a presidência da Comissão de Saúde e a
titularidade como membro do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Né? Eu não exerço a advocacia aqui, né? Eu apenas exerço a advocacia. A medicina eu não exerço. Então não tem nenhuma vinculação, não tem, sabe, nenhum motivo para esconder nada. Né? E chega um momento que nós somos chamados a dar esse testemunho. Até mesmo por questão de humanidade. Né? Até mesmo por questão de compromisso com a vida que nós temos que ter. Né? E não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve ao dinheiro. E muitas pessoas têm servido ao dinheiro e temerosos de denunciar a situação complexa da Hospital Tarcísio Maia, se perdem tentando justificar o injustificável. Palavras fortes aqui do Dr. Elcias, mas com muita propriedade, porque conhece a fundo. E, Dr. Elcias, o Hospital da Mulher fechou. Uma atitude criminosa ou não é? Meu caro colega Dr. Dazeu, telespectadores da nossa querida TV AD, situação criminosa. Uma situação criminosa, absurda, insustentável. Por quê? Porque os leitos que são destinados à ginecologia e obstetrícia, que existe atualmente, são insuficientes. Então, muitas mulheres que estão aí para dar à luz estão em palpos de aranha, porque não tem local para parir, não tem local para dar à luz. Olha que situação. O Hospital da Mulher, né, é uma situação extremamente grave, já de algum tempo. Há um ano atrás, foi aportar na nossa Comissão de Saúde, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma denúncia de que o hospital estaria fechando. E há um ano atrás, nós estivemos lá no hospital. Conversamos com a direção, inclusive, à época, fomos acompanhados pelo atual presidente da comissão, do Conselho Municipal de Saúde, aqui de Mossoró, o senhor Gilberto Pedro. Nós estivemos lá, inclusive também com a colega, né, advogada da Comissão de Saúde da Mulher. Nós estivemos lá no Hospital da Mulher para saber se era verdade ou não esta conversa que nós ouvimos, de que o hospital estaria fechando. E aí, a direção nos garantiu que não estava fechando, que eram boatos e que aquilo não era bem verdade. Só que aí, nós conversando com os servidores do hospital, nós tivemos uma informação totalmente diferente e que depois veio se mostrar informação verdadeira. Nós fomos informados à época, por servidores, de que estava fechando sim, mas fechando aos poucos. Como os equipamentos não têm manutenção, o equipamento ia estragando, fechava aquele leito. O outro equipamento estragou, fecha aquele leito. E assim, por inanição, foi fechando os leitos até chegar numa situação caótica que chegou e foi fechado por determinação judicial e os seus equipamentos transferidos para outro local. Né? É uma atitude criminosa, absurda, insustentável e que a comunidade, né, e que a sociedade civil de Mossoró não pode ficar calada. Porque, conforme eu disse, o Hospital da Mulher, ele não vai servir, não é só a Mossoró, vai servir uma região muito grande, um hospital referência para 66 cidades. Mossoró é a cidade mais importante de todo o oeste potiguar. Né? Você tem Natal e Mossoró. Toda a região oeste potiguar, né, vai acabar vindo para a nossa cidade no que se refere à atenção de saúde. Então, a situação do Hospital da Mulher, e vejam que interessante, há um ano atrás nós tivemos já essa denúncia de que o hospital estaria fechando e queria fechar por conta deste problema dos equipamentos irem estragando por falta de manutenção e aí iam fechando os leitos, né? Nós tivemos também uma denúncia recentemente, que foi aportar lá na Comissão de Saúde, sobre o fechamento do hospital, né, psiquiátrico daqui, o Hospital São Camilo de Leles. Aí foi garantido para nós, inclusive, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, em que nós estivemos lá, a Ordem dos Advogados do Brasil, estivemos lá, né, participando da audiência pública. E nos foi dito à época que não estaria fechando, só que não tinha alimento para os internos. Como é que não está fechando se não tem alimentação para os pacientes que estão internados lá? Como? Então a gente observa muito um discurso totalmente desvirtuado de uma prática, dos atos. A conversa é que não está fechando, mas os atos, né, são todos aqueles que vão levar a fechar
aquele estabelecimento de saúde. E nós não podemos, de forma alguma, concordar com o fechamento de hospital, né? A situação já é extremamente grave com os hospitais que temos. Eles já têm, né, uma demanda reprimida muito grande que não é atendida. Essa demanda reprimida, que a gente fala demanda reprimida, são vidas humanas que se perdem. São pessoas que estão morrendo. Então, é uma situação muito trágica, é muito triste. E o profissional de saúde que trabalha num hospital desse, ele sofre muito. É o que nós vimos no Hospital Tarcísio Maia, né? Você vê vidas humanas se perdendo, né, por irresponsabilidade, por falta de equipamentos, falta de medicamentos, por descaso, muitas vidas humanas se perdendo. Então é o que a gente vê, e vê com muita preocupação, porque o número de leitos para obstetrícia que existe hoje em Mossoró, ele é insuficiente, extremamente insuficiente para atender uma região tão grande como essa nossa região, de todo o oeste de Potiguar. São 66 cidades, né? O Hospital da Mulher é um hospital referência, é um hospital para tratar, né, desordens de saúde mais graves, né? E, no entanto, foi fechado liminarmente, né, por uma decisão judicial que foi embasada num relatório feito pelo Conselho Regional de Medicina. E aí eu quero, inclusive, fazer uma ressalva, né, que eu ouvi dizer por profissionais do Hospital da Mulher, que este relatório que foi feito pelo Conselho Regional de Medicina não reflete a realidade do que estava se passando no Hospital da Mulher. E foi com base neste relatório do Conselho Regional de Medicina que o Hospital da Mulher foi fechado. Então é uma situação até mesmo criminosa, não é? Porque se este relatório, que serviu de base para que o juiz sentenciasse e determinasse o fechamento desse hospital, não é um relatório que corresponde à realidade, é uma situação criminosa, salvo o melhor juízo, né? E vários profissionais do Hospital da Mulher alegaram isso, né? Que esse relatório não corresponde à realidade do que se passava à época, né, no Hospital da Mulher. Então, é uma situação criminosa mesmo. E nós, não só a Ordem dos Advogados do Brasil, que, conforme eu disse, a nossa atuação ela é limitada, né? Nós temos algumas prerrogativas e temos usado de todas as prerrogativas que temos, né? O fato de hoje nós termos um assento no Conselho Municipal de Saúde de Mossoró, né? Um assento permanente como membro titular, isso é muito bom para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós temos livre acesso a qualquer estabelecimento de saúde do nosso município, seja ele público ou privado. Então, isso nos dá uma série de garantias, né, de poder chegar a conhecer, como eu fiz no Hospital Tarcísio Maia, como eu fiz no CAPES, como nós fizemos no Hospital da Mulher, como nós fizemos no Hospital São Camilo de Leles, né? Eu vou, fotografo, filmo, entrevisto paciente, entrevisto acompanhantes de paciente. Então a gente tem condições de fazer um relatório que realmente reflita a realidade. E sem ter nenhum rabo preso com nenhuma instituição, né? O nosso trabalho ele é imparcial, independente, nós não temos rabo preso com nenhuma corrente política, porque o caos aí, ele é dos três poderes, né? O caos do governo federal, governo estadual e governo municipal. Só que o paciente que procura o hospital, meu caro doutor Nasceu, ele não quer saber. Ele quer saber de ser bem atendido. Se ele vai para o Tarcísio Maia, não, a gestão do Tarcísio Maia, ela é do estado do Rio Grande do Norte. Aí você vai, por exemplo, no CAPES, não, aqui é o município. Mas para o paciente, ele não quer saber, ele quer ser bem atendido. Ele vai na UPA do Belo Horizonte e é mal atendido, não, mas a UPA é do município, não tem a ver com o estado, aí mete o pau no município. Não é com isso que nós vamos, né, mudar essa situação. Não é querendo achar culpados. Assim não vai se resolver nada. Nós temos com base em relatórios, né, que são feitos com imparcialidade, idôneos, você estabelecer prioridades, né? Estabelecer o que é mais importante, porque algumas medidas são mais importantes do que outras. Algumas medidas já deveriam ter sido tomadas, outras podem esperar um pouco mais. Doutor Cias, uma instituição importante aqui, apesar de privada,
mas foi o Hospital do Câncer. Como é que o senhor viu acompanhou essa situação? Como é que o senhor percebeu mais um fechamento de um hospital importante na nossa cidade? Aí eu pergunto, para onde irão estes pacientes? Tá? Fique só com essa indagação. Não é? Porque muitos pacientes eram atendidos lá. Muitos pacientes são atendidos no Hospital Tarcísio Maia. Muitos pacientes eram atendidos no Hospital da Mulher. E eu pergunto, para onde irão estes pacientes? Para a rua? Eles não terão lugar para ir. E o câncer, por exemplo, nossa senhora, a situação agora é muito mais grave por conta do tempo. O tempo é extremamente importante. Então, o câncer, ele pode ser operável quando diagnosticado precocemente, mas inoperável com o passar do tempo. Então, né, é uma situação que piora muito a condição do paciente, a questão do tempo. Então, esse fechamento do Hospital do Câncer também, muitas vidas vão se perder, sem dúvida alguma. Não é praga que eu estou rogando, porque longe de mim rogar praga em alguém, né? Mas é uma situação que a gente percebe que é a realidade, né? Porque o câncer, ele com o tempo, se ele não for diagnosticado precocemente, apenas quando for diagnosticado em estágio avançado, já com metástases, aí o paciente já está num processo incurável de caquexia neoplásica, e aí a situação já é muito mais grave. O quadro é extremamente dramático, extremamente grave, criminoso até, criminoso. A situação da saúde pública do município do Mossoró, ela é criminosa. Muitos homicídios acontecem. É verdade, muitos homicídios acontecem impunes, porque não se pode apontar quem são os culpados. E quando a gente diz, o culpado das condições, falta de recurso, fica uma coisa meio despersonalizada. Mas para a família que perde um ente querido, para a família que perde o seu chefe, que perde, né, um irmão, é uma situação muito grave, é uma situação muito triste. E nós não podemos compactuar com isso. Para que a gente possa anunciar uma nova sociedade mais justa, mais igualitária, nós temos a obrigação de denunciar as iniquidades, de denunciar as coisas erradas. Por exemplo, Caixa 2. Caixa 2, isso mesmo. O Hospital Tarcísio Maia tem Caixa 2. É só coisa de Lava Jato? Não, tem também Caixa 2. E eu fiz essa denúncia ao Tribunal de Contas da União. Por que tem Caixa 2? Porque, teoricamente, não tem convênio com cooperativas. Se você vai no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, consta lá que o Hospital Tarcísio Maia não tem convênios com cooperativas, o que é mentira. Tem convênios com várias cooperativas médicas. E esse pagamento é feito de uma forma totalmente errada. É feita através de Caixa 2. Por quê? Porque esse dinheiro que é feito para as cooperativas, ele não é contabilizado como sendo feito para a cooperativa, porque não existe cooperativa. Né? Então, existe um desvio de finalidade. Isso é Caixa 2. Então, por mais que isso possa doer, né, nos ouvidos da direção, muitas vezes as pessoas se insurgem contra isso. Não tem Caixa 2. Tem sim. E a denúncia está no Tribunal de Contas da União. Está sendo apurada essa denúncia, né, de Caixa 2 no Hospital Tarcísio Maia. Então, a questão de gerenciamento é uma questão muito grave. Né? Então, se não tem transparência na aplicação do recurso, como é que vai se fiscalizar? Né? Então, é muito importante o controle social. E aí, o papel do Conselho Municipal de Saúde é fundamental. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil ter assento no Conselho Municipal de Saúde é muito importante para a sociedade, porque nós não temos nenhum vínculo partidário, nós não temos nenhuma cor partidária. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, além de ser um órgão de classe, é também um defensor incansável da sociedade. E a Ordem dos Advogados do Brasil, não só a nossa aqui de Mossoró, mas a nível nacional, a nível estadual, tem se tomado posições, né? Posições frente ao que tem acontecido. E é muito complicado quando você assume uma posição, porque você desagrada um grupo. Mas, conforme eu disse e volto a repetir, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Né? E nós temos que servir a Deus, nós temos que servir
aos mais prejudicados, as pessoas que não têm dinheiro, né, para procurar uma atenção médica nos planos de saúde. Então a opção nossa tem que ser preferencialmente para as pessoas que não têm condições. Como problema. A partir do momento que eu nego a situação caótica de saúde, é o primeiro passo para eu não resolver essa situação de saúde. Então o primeiro ponto é o diagnóstico. É como nós médicos fazemos. Primeiro você diagnostica a doença, para que depois você possa ministrar o medicamento correto e tratar corretamente aquela doença. Então o diagnóstico está feito. A situação é caótica, a situação é criminosa. Agora temos que ver prioridades. O que é mais importante e como nós podemos agir para poder minorar essa situação e diminuir o sofrimento dessa população e poupar vidas humanas, porque muitas vidas estão se perdendo. E quando nós estamos conversando aqui, vidas do nosso município estão se perdendo.